Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho na Rede, na bênção do nosso Mestre Jesus. Aqui estamos mais uma semana, recebendo a permissão divina de poder estudar um pouquinho mais, poder nos desenvolver. E eu agradeço muito a oportunidade de não só estar aqui, mas de poder ter acordado hoje de manhã, né, sem sentir nenhuma dor aí, sem ter tido nenhum contratempo aí na madrugada. Às vezes a gente recebe notícia ruim, às vezes a gente podia ter acordar com uma dorzinha de cabeça, sei lá, uma diarreia, qualquer coisa assim. Não precisa acontecer nada tão grave assim pra gente ficar aborrecido, né? Às vezes uma coisinha simples, né? Uma noite mal dormida, às vezes, de repente, como já aconteceu já, de dar uma tempestade muito grande, e aí você acorda de manhã, acabou alagando um pedaço aqui da tua casa. Então nada disso aconteceu. E eu fico pontuando isso, sabe? Poxa vida, tô aqui mais um dia. Quero fazer valer a pena. Quero dedicar esse dia à minha consciência e que nada mais é do que a presença divina em mim, e quero fazer jus, quero fazer valer a pena esses momentos de estarmos juntos aqui. Então eu agradeço a espiritualidade amiga, comandada por Jesus, para que tivesse permitido que eu estivesse aqui mais um dia. E convido você a vir conosco nessa manhã para mais um Evangelho na Rede. Aqui hoje o número 98, né? Consertamos a câmera aqui. Semana passada estava travando, né? Era só uma entrada USB diferente. Se você entrar na USB correta aqui, não tem problema. Então foi o que está acontecendo aqui. Coloquei na USB correta e pronto. Um abraço para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. E o alôzinho da Estela para nós. Bom dia a todos. Consertamos a câmera para a gente ficar menos pior aí para vocês. Menos feio. O importante mesmo é o som, né? Que as instruções vão ser passadas pelo som. Mas vocês que gostam de ver a nossa fuça. A nossa fuça bonita. Ai, gente, brincadeiras à parte, o Sandro estava falando aí de pontuar as coisas boas que aconteceram. Isso significa realmente a palavra que está na moda, mas ninguém entende direito, que é a tal da gratidão. E a gratidão não nos faz realmente agradecer em templos, falar obrigado para as pessoas que convivem com você. A gratidão significa você viver uma pessoa mais leve, mais alegre, sorrir mais, reclamar menos. Que isso é o maior agradecimento que a gente pode dar perante a vida e para Deus. E para isso acontecer, você tem que pontuar as coisas boas. Porque de miséria todo ser humano está cercado. Ah, eu conheço uma pessoa, Estela, que tudo na vida dessa pessoa dá certo. Pode ter certeza. Algum ponto de infelicidade, essa pessoa é convidada todos os dias. Todos nós temos aquelas lutas diárias e cada um sabe a sua. O importante é a gente pontuar a quantidade de bênção que Deus nos cerca para conseguir vencer essas lutas. Então, que Jesus abençoe a todos aí, a você que está trabalhando, você que está em casa, você que está em qualquer lugar, mas aqui com o desejo de melhorar e aprender junto conosco. Muito obrigada, gente. E aí nós temos que lembrar o seguinte: tem coisa que você identifica, que você pontua, como eu fiz aqui há pouco, e tem coisa que você não percebe que deixou de acontecer, de ruim. Então tem livramentos aí dos mais diversos, que um dia a gente vai ter notícia disso. Um dia nós vamos chegar no mundo espiritual, na vida maior, aí vamos ter notícia de que, lembra aquele dia lá e tal, que você estava assim, assim, assado. Então aquele dia foi evitado de acontecer com você um AVC, um acidente vascular cerebral. Ou então, aquele dia que você teve a intuição de desviar o caminho, talvez ali na frente você ia sofrer um acidente. Enfim, nós somos livres, ficamos livres de muitas amarguras na vida, e a gente não faz nem ideia. A gente não vivenciou, né? Mas era algo que poderia acontecer. E de acordo com o nosso merecimento, com a nossa gratidão, com a nossa busca pelo bem, nós vamos tendo os nossos caminhos abertos. Vamos recebendo aí proteções das mais diversas que nós não podemos nem imaginar. Então, agradeça pelo que você identifica, e agradeça também por aquilo que você não faz ideia de que você foi livre. E eu acho que eu sempre cito o exemplo de eu andando de moto. É uma proteção constante, né? Porque qualquer vacilo, qualquer coisinha que surgir pode ser fatal. Então, me vejo muito auxiliado
muito amparado, assim, sabe? E é isso aí, gente. Então, para nossa oração, para dar início hoje ao nosso evangelho número 98, que vamos falar da caridade material e da caridade moral, com um bannerzinho azul quase igual da minha camiseta aqui que vocês estão vendo. Mas antes, o nosso momento da oração. Amado Mestre Jesus, que satisfação poder falar em seu nome, como a corrente do bem, pessoas animadas, dispostas a se conhecer, a plantar essa sementinha do Evangelho no coração, deixando os seus passos menos enraizados na falta de perdão, no orgulho, no egoísmo. Que satisfação, Senhor. Abençoado seja cada coração aqui presente, corações que estão indo para o trabalho, trabalhando já, trabalhando em casa, como a minha amiga Cleusa indo fazer um trabalho voluntário no Aeluz, que ela seja abençoada. Todos os corações que saíram de casa e seu despertador tocou pela manhã e pensou coisas positivas, do bem, do amor e de paz. Senhor Jesus, abençoe os corações aflitos também, pessoas que infelizmente ainda não conseguem enxergar nada mais além do mal, dos comentários maldosos, não conseguem perceber a quantidade de pessoas e coisas boas que nos cercam. Abençoados sejam esses corações frágeis, Senhor, que ainda não conseguem enxergar as maravilhas que o Senhor nos entrega aqui na terra. O ser humano deturpa as situações e as condições de vida, mas nós que estudamos o Evangelho vamos tentar trazer um pouco mais de esperança no nosso dia a dia, em nossas palavras e em nossas atitudes. Abençoado seja, Senhor, todos aqui dessa corrente, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Que assim seja. Hoje eu trouxe uma mensagem desse livro aqui, o Agenda Cristã. Gente, o Agenda Cristã é um livro de cabeceira e ele tem até em versão bolso. Eu lembro a época que ele custava R$10, pequenininho. Hoje deve ser 22, 17, né? Porque o papel subiu muito o preço do papel. E é um livro que você pode fazer evangelho na tua casa com adolescentes, porque ele é bem gostosinho de entender fácil. É de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 30, Respostas à Pressa. A frase é a seguinte: renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam em seu caminho. Para de perturbar os outros. Pois é. Um abraço aqui para Maria das Graças Aparecida Rocha Pérez. Opa. Escreveu para nós, vocês esqueceram de mim, esquecemos não, viu, Maria das Graças? É que nós temos um delay, não sei se vocês já ouviram falar da palavra delay, e tudo que nós estamos falando aqui agora, nesse instante aqui, só aparece para vocês aí mais ou menos uns 15, 20 segundos depois. A gente está no futuro, gente, é o futuro aqui. Então assim, como tem esse atraso de uns 20 segundos, às vezes a gente termina de falar aqui, de dar um alôzinho pro pessoal que escreve, e então para vocês só vai aparecer esse final de alô aqui depois de 20 segundos do que foi falado, né? Então às vezes você escreve e a gente já parou de dar o alô, entende? Não é por maldade, não é por desconsideração, não. Não, mas às vezes pulou também, porque tem muito comentário, o próprio mouse dá um pulo assim. Mas ó, Maria das Graças Aparecida Rocha Pérez, um abraço especial para você, para nossa Cleuzinha Luca, que está lá indo para a Luz, para Olívia Morelli, deixa eu ver mais aqui quem que eu não falei ainda, para Sandra Rodrigues, que está falando que foi atrasado numa festa, a festa foi na sexta, ela foi no sábado, aí tá bom, mas faz parte da vida, né, Sandra? Você perdeu, a gente ainda voltou na outra semana. A nossa querida Nasa Martins, lá de Belém do Pará, que chegou agora há pouquinho, a Edna Beth Molinari, deixa eu ver mais aqui, se eu não falei o nome de alguém, vocês me perdoem, gente. Jailma Soares, a Maria Elizabeth Coimbra, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, nosso querido Luciano Praciano. O Luciano falou que não fez fofoca da Cidinha Bom Germino. Ele fez um serviço de utilidade pública, diferente, viu? O fofoqueiro é o Oceander, que foi contar isso em rede nacional aqui, né? Aê, Lu! Nunca confie num careca, né, Lu? Falou, Lu, maior cabeleira de Santos possível lá, viu? Mas vamos lá, gente.
Vamos dar início ao nosso evangelho aqui de hoje. Vamos deixar as brincadeiras um pouquinho de lado aqui para falar do que é sério, que é o nosso evangelho, que também não deixa de ser leve por ser sério, né? Então, nosso evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 13, o capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nos seus itens. Hoje nós vamos ler 2 itens, o 9 e o 10, que são complementares um do outro aqui. Certo, gente? Quem vem comigo na leitura aí? Bora. Você está comigo aí ou não? Está com o evangelho na mão? Então me acompanhe na leitura aí. Um abraço para minha querida Maria de Fátima Freire Carmona, que também chegou agora, e a Marisa Barreto Caldeira. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, ditado pelo espírito de Irmã Rosália, em Paris, no ano de 1860. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes 2 preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro, mais tolo, possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Agora o 10º item é complementar a esse, foi ditado por um espírito protetor em Lyon, em 1860. Vamos ver aqui, o pessoal está falando do áudio, da imagem. Eu acho que o áudio está ok. Isso, o microfone está ok. Beleza, gente. O Kiko tá zoando aqui. O áudio tá ok, a imagem eu não sei, né, Kiko? O Kiko é deficiente visual. Kiko, Olha, você vai ser processado por fazer piadas você assim tá fazendo com você bullying, mesmo. bullying
com os deficientes visuais aí. Aí, Kiko, um abraço para você, nosso amigo aí. Vamos lá, gente. Um espírito protetor Lyon 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós. Eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: oh, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvi-a, que ela nos dará, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre relegada se fará ouvir tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. E vamos então ao comentário da Estela. Como a doutrina espírita traz essa bandeira maravilhosa de fora da caridade não há salvação, precisa ser muito bem explicado quando um trecho do Evangelho, que é o nosso maior manual, traz a palavra caridade como tópico, como tema, precisa trazer para nós muito esclarecimento. E eu gosto sempre de lembrar, quem está aqui conosco há algum tempo já sabe que eu falo isso, que estudar o Evangelho nada mais é do que entender o que fazer com as mensagens do Cristo no seu dia a dia. O que eu e o Alexander lê aqui agora não pode caber no nosso coração só nesse momento. É o contrário. Agora, como estamos todos nós aqui dispostos a entender um pouquinho melhor o Evangelho, os benfeitores facilitam a nossa compreensão, deixando assim essa sementinha germinar de alguma maneira. E aí vem essa mensagem falando de caridade, nos dando tantas portas para serem abertas, no qual nós temos a possibilidade de fazer. Não nos é aqui apresentado algo que eu faço impossível. Não. Esse capítulo aí, nessa encarnação, eu não consigo fazer nada. Porque existem capítulos que a gente sente muita dificuldade. O capítulo de perdoar os seus inimigos, amar os seus inimigos, é mais complicado.
Então, você imagina quando fala de caridade, foi apresentado aqui, por exemplo, quando ele fala para os ricos, dá uma olhadinha ao redor aí, e aí você pensa assim, ah, mas eu não me encaixo nesse rico aí. Quando se trata de matéria, e é muito difícil realmente ter aqui alguém, um bilionário nesse momento nos assistindo, eu não estou julgando e criticando o bilionário, porque o bilionário vai ter o quê? Uma empresa, então ele vai estar muito ocupado, não que não somos ocupados, mas ele preencheu toda a vida dele com a negociação que é necessário para manter esse império, cuidando de muitas famílias. Então estamos nós aqui. Se tiver algum bilionário aí, levanta a mão. Então, a mensagem é para você? Não, é para todos nós. Nós somos os ricos, classificados aqui na Terra como ricos, porque, segundo os estudos que apontam que a humanidade classificou quem é rico, que é só 25% da humanidade inteira, então o Brasil tá bem, né? Ele tem um teto para ele dormir. Não, mas eu não tenho casa própria, Estela. É um teto para dormir. Não falou onde? Uma refeição diária por dia. 2 trocas de roupa. E água potável? Você já tomou água potável? Existem pessoas que nunca vão tomar água potável na vida. Não existe. Não existe saneamento onde as pessoas moram, em outros países. Então, somos ricos. E diante dessa condição de rico, o que você pode fazer? Pode ser feito muitas coisas. Não precisa dar dinheiro para as pessoas, porque existe uma desconfiança em dar dinheiro, e eu concordo com você, eu aceito essa sua tese, sua teoria, mas, por exemplo, o lugar onde nós trabalhamos, o Ailuz, ele dá uma lista para você escolher o que você quiser. Quer dar fubá? Dá fubá. Quer dar macarrão? Dá macarrão. Estamos com uma lista que não tem nenhum item ainda ticado como, oba, porque a gente comemora todos os itens. Nossa, recebemos todos os arroz necessários agora para a cesta de Natal. Não tem nenhum item zerado. Eu não estou nem falando para você ajudar aqui na nossa instituição que está precisando. Perto de você tem alguém que vai tocar o teu coração. Porque aqui a mensagem já nos diz claro, ó. Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sementinha vigilante que se chama consciência. Sabe aquela pessoa que você tem um desejo de ajudar? Com um pouquinho que você tem, dá um pedaço do pão que você está comendo, alguma coisa assim. Essa pessoa tocou a sua consciência. E não são todos. Reparem, gente. Pode ter aqui no nosso meio muitas pessoas que são contra dar esmolas, né, no semáforo, por milhares de motivos, mas eu ainda sigo a linha de Chico e de Kardec. Kardec, no Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta, é reprovável dar esmola? É reprovável quando você humilha para quem você deu esmola. Então é aquela moedinha que você dá no semáforo e fala pro cara assim, ó, vê se não vai beber. Você dá 25 centavos pro cara e uma lição de moral com chicote, assim, pá. E já Chico dizia, isso é a resposta dos espíritos para Kardec, não é reprovável, pelo contrário, você tem que dar e tentar não humilhar essa pessoa. E Chico Xavier que disse assim, o seu dever aqui na Terra é dar alegria para o outro. Não importa se ele vai beber, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, você vai dar alegria. Mas não são todas as pessoas que eu ando muito de carro por aí, não sei como que vocês se locomovem, mas no nosso caso que anda de carro, todo semáforo, você às vezes encontra alguém. Então você vai dar para todos aquela moedinha, não é todos que toca a sua consciência e o coração. Vocês já perceberam isso? Não é todo pedido que toca o seu coração. E o que toca? O que toca então. Sabe o que é o problema das pessoas que são os resgatadores? Existe resgatadores, Luciana? Resgatadores de animais, eles têm um problema muito grande. As pessoas que são aí, que são filiadas a ONGs, elas começam até a entrar em depressão, porque tudo toca a consciência delas. Elas começam a resgatar um cachorrinho, aí resgata outro cachorrinho, e outro, quando viu, já tem meia dúzia em casa. Meia dúzia já é um número, aqui para o meu quintal já é quase impossível de ter meia dúzia. Porque nós temos 3 pets em casa e não cabe mais. E existem pessoas que têm um monte e começam a ficar triste, porque ela sempre vê e sempre toca a consciência, porque é um amor que ela tem por aquele animalzinho. Já com o ser humano,
Como não somos Madre Teresa de Calcutá ou Chico Xavier, não são todos que nos tocam. Então, os poucos que te tocam, ajude de alguma maneira. Já chegou a vez da gente abrir o vidro do carro e conversar com a pessoa, não, Sandra? Porque ele tocou o nosso coração, a gente não tinha nada, porque não sei vocês, hoje em dia a gente tem cartão e Pix. Você não tem dinheiro na carteira. Tinha um chicletinho Trident. Oh, você aceita um Trident aí? Pois é o que tinha. É o que tinha. Uma balinha, um house. Ah, meu irmão, não, beleza, ó, Deus te abençoe, e foi. E são com todos que a gente faz isso? Não é com todos. É só o que toca o seu coração. Então, de alguma maneira, isso daí que Deus colocou em você é um alarme. Se de alguma maneira alguém tocou o seu coração, é só agir com o que você tiver. Que as outras caridades te apresentadas aqui, como a caridade moral, vai tocar o seu coração num sentido até estranho, que não vai causar muito amor, mas vai causar você ter que acionar algum mecanismo de amor. Sabe qual pode ser? Silenciar. Você está em uma reunião de família em que tem um pobre miserável lá. Sabe o que é o pobre miserável? É aquele que fala mal da vida de todo mundo. É aquele, conforme a gente teve uma conversa ontem no iLuz, tem uma amiga nossa do grupo, a gente não pode ficar falando aqui da vida dos outros, mas é muito interessante. Ela contou assim, Stella, eu sou casada há um tempo, e eu e meu marido, nós decidimos que nós não vamos ter filho, e toda reunião de família, o pessoal fica assim, aí você não vai ter filho? E vocês não vão casar no papel? Sabe, uma pressão. Já a outra nos contou que depois que ela engravidou, a pessoa olha para ela e fala assim, nossa, tua barriga nunca mais vai voltar a ser igual, né? Olha que maldade. O que você faz com essa pessoa? Essa pessoa olha para ela no seguinte sentido. Quando nós falamos de pobreza, nós também falamos de pobreza espiritual. Essa pessoa é pobre, miserável, e ela está mendigando uma atenção. E como no Evangelho, como Jesus nos apresentou, pagar o mal com o bem, não precisa responder nada para ela, só dá o seu silêncio. O seu silêncio será a resposta para essa pessoa. Só que faça um favor para você mesmo. Dá uma afastada fisicamente dela e toma uma água. Porque aquela vontade de espezinhar no outro, nós temos, gente, existe um animal dentro de nós. O meu, no caso, é um rinoceronte. Depois que eu vi um rinoceronte ao vivo e a coisa lá no Japão, eu nunca mais esqueci o tamanho daquele bicho. Porque a gente vê na televisão é uma coisa, né, Luciana? Eu olhei, gente, eu achei que era uma estátua. De repente ele mexe o rabinho. Eu falei, caramba! É muito grande aquilo lá, é mais de 4 metros. Tamanho de uma caminhonete, né? É, tamanho de uma caminhonete S10 dupla. Então, existe dentro de nós esse animal. Só que o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa fala, estou miserável. Quando ela te cutuca, quando ela te fere, ela está mostrando a miséria dela. E o que você faz? Você mostra a sua. Você deixa o animal sair, grita com essa pessoa, fala os males dela. Ah, e você também, que é assim, assim, assado. Não, aí você está deixando ela mais miserável ainda. Então, o que você faz? Você tem um pouco para oferecer. Um pouquinho. Poxa, a minha paciência que essa pessoa tá aqui, ó. Mas ainda tá um pouquinho ali, ó. Sabe o que você faz? Nada. Ah, então eu deixo ela sempre espizinhar e falar, vai ter um dia que vocês vão estar a sós. E às vezes ela vai fazer um comentário desse. Delimita então o teu quadrado. Fala, ó, você já percebeu que esses comentários que você faz é um pouco, né? Um pouco sem noção, machuca, fere. Eu só queria te alertar quanto a isso. Mas tenta se despir da raiva. Tenta se despir do desejo de vingança. Que aí você vai estar ajudando essa pessoa sem noção. Mas se você vê que é o tipo de pessoa que não tem jeito, ela não muda, ela quer ferir todo mundo, ela quer ferir todos, a própria vida dela responde. Ela não tem amigos. Perceba que essa pessoa que vive te cutucando, ela não tem amigos. Não para em trabalho nenhum. Os relacionamentos dela são todos fracassados. A própria vida responde para ela. Então você não seja instrumento dessa resposta. Fica na tua. E muitas caridades eles nos apresentam aqui. Para mim terminar, o Luciano vai trazer outras pontas aí. Porque realmente falar de dinheiro é complicado. A gente ajuda com o que pode. Uma pessoa ali, uma criança aqui,
uma família, uma instituição, todos vocês, eu tenho certeza, de alguma maneira se envolvem no bem, no sentido da matéria, mesmo tendo pouco. Mas na caridade moral, quando é trazida a mensagem de esperança, por exemplo, que aquele resume tudo, o que você fala para uma criança, o que você fala para um idoso, sempre esperança. E eu vejo jovens, eu vejo a fase adulta contaminada de frases, por exemplo, como antigamente é que era bom, o mundo está cada vez pior. Você já pensou que esse ouvido que está escutando essa frase pode estar à beira de uma depressão ou deprimido e à beira de um suicídio? E você pode ser aquela gotinha de transbordar o balde dela? Nós temos um relato de um pintor, ele estava pintando a casa da senhora e tinha uma ajudante, né, uma empregada doméstica que nos relatou, contou essa história, e olha que infeliz. E a mulher começou a desabafar com esse pintor que o filho dela estava mergulhado nas drogas. O pintor olhou para ela e falou: a senhora já parou para pensar que já era seu filho? A mesma coisa dele estar morto, pode enterrar. Vocês acreditam que naquela noite essa senhora tomou toda a cartela dela de remédios e tudo, ficou internado, não conseguiram salvar ela, então ela desencarnou por meio de suicídio. E pode ter sido esse pintor que falou frases infelizes sobre o filho dela na hora que ela estava desabafando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa apresenta miséria para nós e a gente vai lá e a pessoa apresenta o prato vazio, a gente ainda arranca o prato dela com uma mensagem. Então, assim, não mostra suas misérias, não. Mostra às vezes que você é rico, fala: não, minha irmã, teu filho vai conseguir sair dessa. Eu vou orar por ele. É isso que a gente tem que fazer. Essa é um pouquinho da nossa caridade, né, Alcender? Isso aí. Meus amigos, hoje, como sempre, o Evangelho tem um objetivo fundamental de trazer para a nossa vida uma vida bem aproveitada. Quando se trata, então, do nosso tema que eu vou colocar de novo aqui, em relação à caridade material e à caridade moral, vamos dizer assim que a caridade material, muitos de nós já estamos fazendo. A gente sempre compartilha. Isso eu estou falando em modo geral, tá, gente? Tem várias exceções. Mas nós temos compartilhado a nossa vida material, obviamente, sem, né? A gente sempre dá o que nos sobra, né? A gente não acaba não sendo aquela viúva que dá o seu óbolo, né? Que dá tudo que tem. Mas, materialmente falando, nós já temos nos desprendido um pouquinho mais. Quando passa um pessoal pedindo ajuda, a gente ajuda e tal. Mas a caridade moral é aquela mais fundamental na nossa vida, porque é ela que nos traz uma verdadeira paz. A caridade material é uma que você faz assim, dá uma satisfaçãozinha momentânea e tal, mas a caridade moral, quando a gente consegue fazer, que é realmente isso que o Evangelho diz, de não revidar uma ofensa, às vezes uma palavra desdenhosa, às vezes uma indiretinha que você recebe, quando a gente consegue olhar para uma situação e pensar assim: a minha paz custa mais do que isso. Apesar de eu estar exercitando aqui uma caridade moral, mas eu também estou exercitando uma autopreservação íntima. Porque se eu agir de uma maneira a entender a limitação de cada um, eu começo a entender o verdadeiro sentido da vida, que é a minha autopreservação. Então, imagine só, no mar que nós vivemos hoje em dia, embrenhados aí nesse mar das redes sociais, por exemplo, você encontra muitas pessoas que pensam absolutamente em discordância contigo. Se você for revidar e responder a todos que pensam diferente de você, você vai enlouquecer. E o que o Evangelho está tentando nos fazer, além de nos tornar bons cidadãos e boas pessoas, ele está tentando nos preservar de uma amargura íntima também muito grande. Portanto, eu posso afirmar para você aqui, sem medo de errar, se você agir praticando caridade moral no seu cotidiano, a tua saúde vai melhorar muito. É verdade. Você vai dormir muito melhor. Ontem mesmo na Iluz, a gente conversava lá no nosso grupo de amigos lá, de algumas pessoas dizendo assim: eu tenho uma dificuldade que eu durmo até numa cama muito boa, eu tenho uma cama novinha, uma cama molas ensacadas e etc e tal.
Mas eu acordo quebrado, eu acordo cansado, eu acordo, sabe, me sentindo como se eu não tivesse dormido nada. É porque nós vivemos uma vida com pouca prática de caridade moral. Nós estamos habituados a, assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu revido com facilidade e isso me transforma numa pessoa amarga. Porque às vezes o outro já está tão acostumado a tomar pancada também, ele dá pancada, toma pancada. Sabe aquele lutador de UFC? Ele toma um soco, para ele não é nada. Tomar um soco para ele é... Ele toma 200 socos numa luta, ele não liga. Agora, vai nós tomar um soquinho só. Já quebra uns 3 dentes, já fica aí com uma mandíbula deslocada. E é o que a gente vive no dia a dia. A gente encontra pessoas no nosso caminho que estão acostumadas a tomar soco e dar soco o dia inteiro. Mas isso que eu falo moralmente. E aí, quando a gente aceita o desafio de entrar na mesma vibe, Que é no ringue. Nós nos descobrimos aí desprotegidos. Porque eu vou dizer por mim, eu não tenho capacidade de entrar em brigas, e entrar em discussões aí. Isso me faz muito mal. Eu não sei se você consegue ficar aí discutindo e vivendo de ironia, destilando venenos aí morais e nas redes sociais. Eu não sei se você consegue viver assim, se isso não te faz mal. Mas eu não consigo. Estou dizendo de mim aqui. E nem considero isso uma fraqueza. Considero isso já talvez uma capacidade de compreender que o mal faz mal, sabe? Não é porque não é evolução minha, não. É apenas assim, já detectei que agir com uma falta de caridade moral me faz mal. Então percebam que o evangelho parece que ele gira, 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 gira e sempre chega na mesma conclusão. O evangelho inteiro está tentando nos preservar de uma vida amargurada. Se você pratica caridade material, você já está num nível muito bacana, porque você já consegue desprender um pouquinho do teu dinheiro, das tuas posses, para beneficiar alguém. Eu, por exemplo, até hoje eu não lembro de alguém que eu tenha pedido ajuda material para, por exemplo, chega alguma família até a gente, está passando uma dificuldade muito grande. Aconteceu isso muito na pandemia. Muita gente ficou desempregada e com criança em casa, pagando aluguel e não tinha um gás, não tinha um óleo, não tinha nada. Então, rapidamente, a gente fazia um rateio entre amigos aqui e eu não lembro de ninguém que tenha negado a doar, nem que for um pacotinho de farinha. Todo mundo faz caridade material. Quando é requisitado, a pessoa faz. Tem aqueles que fazem sem ser requisitados, que isso já está um degrau acima, né? Então, assim, fazer caridade material é apenas fazer uma transferência de valores que foram depositados por Deus na tua conta e você apenas distribui um pouco. E nós distribuímos muito daquilo que não nos faz falta. Quando eu dou, por exemplo, 1 litro de óleo, 1 quilo de farinha, um pacote de feijão, como a Carlinha sempre pede no iLuz, inclusive fica uma deixa aqui, se você quiser praticar caridade material nesse fim de ano, fala com a gente aqui, porque estamos necessitando de muito auxílio material na nossa casa espírita, está precisando muito, ainda ontem a Carla fez uma convocação para nós lá, de conseguir arroz, feijão e óleo, para esse fim de ano as pessoas passarem um pouquinho menos apertadas aí, porque são itens que estão muito caros, né? Quanto é 1 quilo de feijão? Está uns R$10, né? Não, R$7, mas é caro. Tá, R$7, 1 litro de óleo tá 8, 9, tem lugar que tá R$9. R$10 um litro de óleo. Então, o arroz assim, mais barato que a gente consegue é R$14. então, assim, para nós que talvez estamos aí numa situação mais confortável, isso aí não faz muita diferença, sabe? Mas para muita gente, comprar 1 litro de óleo hoje está muito difícil. Então, se você quiser, já aproveitando que o Evangelho a deixa aqui, quiser falar com a gente e fazer aí uma contribuição para a nossa instituição, que auxilia quase 300 famílias mensalmente, fala com a gente aqui e você vai ter a oportunidade de desprender um pouquinho daquilo que Deus colocou na tua vida. É mérito seu, sim. Você trabalha, você luta, você estudou, você fez por merecer isso, sem dúvida nenhuma. As crianças entre nós a gente vai conseguir adotar, que vai ser uma bola e um doce ou uma boneca e um doce. Menino uma bola e menina uma boneca. Então, assim, se você tem capacidade de fazer aí uma transferência de valores para, por exemplo, comprar, sei lá, 5 quilos de feijão, 20 quilos de arroz, 5 litros de óleo, sei lá. Se você puder fazer isso, você pode pensar assim, estou lá beneficiando a iLuz, né? Estou aí, vamos dizer assim, estou trabalhando aí no bem, estou beneficiando as pessoas.
você não tenha dúvida nenhuma que você está beneficiando também a você. Com certeza. Porque esse desprendimento que você faz é um depósito na sua própria conta, na sua conta espiritual. Tudo que você doa para o outro fica depositado na sua conta. É um investimento no teu futuro. Nós não sabemos qual vai ser o nosso destino ao retornar à vida maior, ao mundo espiritual. E eu acredito muito que nós vamos consumir e usufruir muito daquilo que nós doamos aqui nesse mundo. Então, você doou 1 litro de óleo lá para o Ailuz. O Ailuz, obviamente, não fica com nada, porque o Ailuz é uma instituição sem fins lucrativos, né? Totalmente filantrópica, não tem busca por lucro. Quer dizer, o Ailuz não é uma empresa em busca de lucratividade, sim, é uma instituição espírita, uma instituição religiosa, que vai repassar esse litro de óleo para uma pessoa, para uma família que está necessitando. Aquele litro de óleo que você doou fica depositado para você mesmo lá no mundo espiritual. Um dia você vai chegar no mundo espiritual, você vai precisar de alguém que te auxilie de alguma forma. Você vai precisar de uma vestimenta, de alguém que te dê um passe, alguém que te equilibre as emoções, que cure as tuas feridas. Não sei se te contaram, mas você vai chegar desencarnado. Pois é, você vai chegar desencarnado e desmaterializado. Desencarnado. Você não vai levar relógio no punho, você não vai levar tua cueca, tuas roupas íntimas. Você respondeu a vida inteira, sou advogado, você vai chegar lá espiritão. A aliança que está no teu dedo, você não vai levar, você vai chegar lá, não vai ter como te tirar do dedo. Vai levar sim. Não vai não. Não vai levar. Vai ficar aqui, a aliança material vai ficar aqui. Então, essa caridade material é assim, é apenas uma questão de inteligência. Se você for inteligente, você vai distribuir um pouquinho do que te sobra. Nós não estamos nem pedindo para você doar aquilo que te é necessário, que é fundamental para a tua sobrevivência. Você não vai deixar de pagar a tua conta de energia para poder ajudar alguém. Senão daqui a pouco o pessoal vai cortar a tua energia. E aí, como é que você fica? Então, assim, não é nesse sentido que a caridade material está sendo incentivada aqui, nessa leitura, nessa reflexão. Agora, se você doar um pouco daquilo que te sobra, vai te dar uma satisfação assim de que, poxa vida, compreendi o meu tamanho, compreendi o meu lugar, compreendi os depósitos divinos que foram feitos na minha conta e que, com certeza, eu sou muito bem remunerado, mais do que eu preciso, tanto que eu posso, muitas vezes, comprar algo até supérfluo, considerado supérfluo. Posso, às vezes, comprar um tênis, ao invés de pagar R$200, eu compro um tênis de R$600, por exemplo. Você aí compra uma camiseta que custa habitualmente, que nessa aqui mesmo, eu paguei R$50. Tem camiseta que você pode comprar? Não, mas eu gostei daquela mais bonita ali e paguei 120. Quer dizer, você pode comprar, você compra, você merece comprar. Nós vivemos assim, nós temos, de modo geral, essa capacidade. Você está aí agora no conforto de ter uma rede social disponível e onde muitas pessoas, por exemplo, nesse horário não podem acessar. Você não poderiam assistir. Então, você tem o conforto e a qualidade de estar assistindo agora aqui, no horário comercial, aqui para nós no Brasil. Então, assim, você tem confortos, você tem facilidades. Você tem, talvez, aí na sua mão um aparelho de celular muito tecnológico, permite você ver e ouvir essa transmissão aqui. Você tem um pacote de internet, você pode também usufruir desse conforto. Você tem aí, talvez, está assistindo uma Smart TV, ou num notebook muito bom, num PC muito, né, com um processador muito ótimo. Então, são vários confortos materiais que fazem uma grande diferença para nós. E por que Deus permite isso? São recursos que são do alto, que pertencem ao mundo. Como a gente falou aqui, nós não vamos levar nem o nosso celular, nem a nossa aliança, o nosso relógio de pulso, e que estão sendo oferecidos a nós para que nós possamos adquirir mais conhecimento para poder aprender a compartilhar mais. Quando eu compartilho, eu me desdobro, eu saio daquele velho homem, eu tiro aquela roupagem de um homem ainda egoísta, de um homem ainda ganancioso, despreocupado com as dores e as dificuldades dos outros. Eu passo a me tornar alguém espiritualmente mais evoluído. Eu passo a ser alguém que intimamente me recolho e percebo que eu já estou no bom caminho. Não precisa ninguém te bater nas costas e dizer assim: ó, Estela, hein, como você é uma pessoa generosa, hein? Você sabe que você age assim. Então, meus amigos, em combate
às amarguras da vida, em combate a uma infelicidade, a uma vida com poucos amigos, como a Estela disse há pouco, que as pessoas que se tornam amargas pelo egoísmo, pela ganância, pela avareza. Pela chatice. Liberte-se um pouquinho daquilo que te sobra. Como disse a nossa amiga aqui, não precisa doar 2 litros de óleo, doa 1 litro só. Um fubá. Não, dá um fubazinho, custa quanto fubá? Quanto custa o pacotinho de fubá? R$4. R$3,50, R$4. Se você comprar um fubá, quando você for fazer compra no mercado, você vai fazer compra para tua casa, né? Eu acho que é o item mais barato. Não tem o sal também. Tem sal na lista. Manda para mim essa lista aí que eu vou colocar na tela aqui agora para o pessoal ver. Manda aí que eu vou mostrar para vocês a nossa listinha de Natal aqui. Que eu gosto sempre assim, não são pessoas que estão pedindo para você algo assim, não é para o nosso consumo, sabe? É o consumo de pessoas que realmente estão necessitadas mesmo, sabe? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu gosto sempre de lembrar que na pandemia foi muito emocionante o dia que a gente distribuindo as coisas lá, a criança nos abraçou por conta de um pacote de feijão, porque ela estava sem comer feijão e eu aqui em casa, a Lívia não come sem feijão, então tocou muito no nosso coração. Ela ficar feliz porque ela tinha ganhado feijão. Já pensou? Alguma vez você ficou sem comer feijão? Ah, fiquei quando era menino. Olha, e agora? Você continua ainda ficando sem feijão ou não? Eu acho que aqui entre nós são poucos os que não têm feijão para comer, mas tem muita gente que não tem. Olha a listinha aí, eu vou colocar para vocês. Deixa eu ficar aqui do ladinho para vocês verem aí, ó. Deixa eu tirar o banner aqui da frente. Olha só, gente, o Natalzinho do Ailuz, ó. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. Sabe quanto custa um molho de tomate? Tem um molho de tomate de R$1,50. O que eu gosto, que aquele Heinz lá é R$2,60. 2 e pouco. Bolachinha recheada, olha lá, ó. Bolacha recheada tem bolachinha de R$1,50, um achocolatado, sabe, Nescau, Toddy. Sardinha, uma latinha de sardinha que R$2, uma latinha de sardinha. O sal, então, é o item mais barato de todos, né? O sal é R$1,70, R$1,80, 1 quilo de sal. Fubá, frango, farinha de trigo, farofa, café. O café tá caro, hein? Café tá caro. Café tá quase R$20 meio quilo. Tá caro para Mas às vezes, se a pessoa quiser, fala, não, vou dar R$5 para ajudar no café. Isso. A gente consegue comprar de distribuidora mais barato, né? Panetone, panetoninho tem panetone R$10, 12. O óleo tá caro também. O óleo tá quase R$10, 1 litro de óleo. Goiabadinha, aquela goiabadinha cascão, que delícia, hein? Comprei uma outro dia. O leite também tá caro. R$5, R$4,50, meio carinho. Tem leite um pouco mais barato. Mas enfim. Ano passado a gente sofreu com os frangos. Pois é. Em cima da hora a gente enfiou o frango nas últimas cestas, porque é o item mais caro, né? Pode garantir a ceia de uma pessoa esse frango. Então não foi fácil, mas a gente conseguiu, em cima da hora, o último frango. Então, se você quiser fazer doação de qualquer item desse, você fala, mas eu tô aqui morando aqui nem aqui a Linda Quintão, tô aqui em Ipatinga, tô aqui, sabe, eu tô longe. Tem a NASA, tá lá em Belém do Pará, mas como é que eu faço? Tô em Belém do Pará, como é que eu vou levar aí um frango para vocês? Então, se você quiser, você pode fazer uma doação em Pix. R$2 para nossa instituição. Você vai fazer um Pix na conta do Ailuz, não é na conta minha, da Estela, não. Nós vamos passar depois aqui para quem quiser. Chama a gente no Messenger aqui ou no WhatsApp, aqui nosso grupo aqui no WhatsApp, a gente vai colocar, doa a quantia que você quiser. E aí passa para a gente colocar na contabilidade aqui, que é um dinheiro doado para comprar tal item. E ele vai ser destinado. Então, se a NASA, por exemplo, quiser doar lá de Belém do Pará. Quero um fubá. Vou comprar um fubá, 1 quilo de fubá para vocês aí, para doar aí. Você pode fazer isso. Mas essa, então, é a caridade material. Vamos, então, para finalizar aqui, falando da caridade moral. Gente, é um desafio muito grande viver nesse mundo. Você é confrontado o tempo inteiro. Se você divulga qualquer coisa, sempre tem alguém para te contrariar. Sempre. Sabe, às vezes eu divulgo bastante mensagens espíritas no meu perfil, mas geralmente não tem muita gente contraria, porque são mensagens totalmente do bem, né? Mensagens do Chico Xavier, do Evangelho, mensagens de estímulo, de esperança e tal. Mas, se você divulgar qualquer tipo de preferência que tenha quem possa contrariar, você não tem dúvida nenhuma que você vai ser contrariado. Se você divulgar que o Palmeiras ganhou, vem sempre alguém atazanar lá, né? Ah, mas não tem Mundial. Se você divulgar que você votou no Lula, o pessoal tá louco lá, quer te matar. Se você falar que você votou no Bolsonaro, querem te matar também. Então, assim,
nós temos que ter equilíbrio para poder lidar com essas questões. Você não vai conseguir receber unanimidade. A Adriana Cavenaghi está perguntando quantas cestas são, Estela, você sabe de cabeça? É mais de 200, não chega a 300, mas eu não sei de cabeça. Pode botar 200 cestas, viu, Adriana? A nossa administração pediu para a gente entregar o número até quinta, então vai sair o número aqui, mas é mais de 200, Adriana. Então, a Nivaldo está perguntando se o Pix é o mesmo desenho que fala. Ah, eu não sei se mudou, hein? Eu acho que não, viu, Anivaldo? É o Pix do Aeluz mesmo, da nossa instituição lá. Mas depois eu passo aqui para vocês. Para finalizar, então, gente, caridade moral. Você recebe contrariedade o tempo inteiro. Você recebe olhares irônicos. Você recebe deboche o tempo inteiro. O que fazer diante disso? Nós estamos diante do desafio de deixar de lado a ânsia de querer revidar, a ânsia de querer pagar na mesma moeda. Porque quando eu pago na mesma moeda, como a gente já falou aqui outras vezes, você procura aí depois, Estela, fazendo um favor, o Pix, o pessoal tá pedindo, eu vou colocar aqui pro pessoal o Pix. Pega aí, fazendo um favor. Nós vamos colocar aqui o Pix daqui a pouquinho para você anotar aí, que é o Pix do Aeluz, da nossa instituição. É e-mail. Ah, é o e-mail. Então mudou. Então deixa eu digitar aqui, então. Eu vou criar um bannerzinho aqui. Aeluz. Vou colocar aqui Pix do Aeluz. É o e-mail. aeluz.adm@gmail.com. Então vale a pena fazer uma doação para a instituição. Nós abraçamos aqui. Qualquer quantia. Gente, esse e-mail aqui não é para você digitar e-mail não, tá, gente? É que o Pix é o e-mail, tá? Então o e-mail você vai digitar só aeluz.adm@gmail.com e vai fazer um Pix direto para nossa instituição, que vai destinar essa verba aí, tá? Para esses fins absolutamente sem nenhum tipo de lucratividade. E como ele recebe também outros pagamentos, se você puder falar para nós, né, falou, esse aqui é para sexta, porque se não entra, a gente não sabe o destino. Porque lá tem as crianças, tem os idosos, que a gente auxilia, esse é específico para sexta. Então, se vocês puderem avisar, é bom. Eu vou colocar aqui, então, e-mail, 2 pontos, para não ter erro, hein? Não vai digitar e-mail aí na hora de digitar, não, gente. É o e-mail, é só a chave. Tem a chave CPF, tem chave, né, que é telefone, né? Tem as chaves diferentes. Então, a chave do Aeluz, do Pix, é o e-mail, aeluz.adm@gmail.com. Para finalizar, então, não perca a chance de vencer a si mesmo. Caridade moral se faz com o ocultamento do desejo de vingança, como a Estela bem disse, de dar uma rinoceronteada nas pessoas. Sabe aquele chifrão que o rinoceronte tem? Uma vontade de dar uma chifrada Ele assim, habita dentro de mim, gente. E arrancar, sabe, o que tiver na tua frente. Você arranca até toco de árvore de 200 anos na tua frente. Quem que habita dentro de você? Então, eu não sei, ainda acho que é um jegue, viu? Ou um jumento, alguma coisa assim. O jeguinho ainda leva a carga, tadinho. É os coices, então? Acho que deve ser. É quadrúpede? Tô mais para jumento, viu? Se bem que o jumento é um bicho muito inteligente. Todo mundo brinca do jumento, mas o jumento é muito esperto. Você é empacado, então? Bem quando a gente empaca, né? A gente quer dar coice, a gente relincha, né? Então é isso aí que a gente tem que deixar de fazer. E outra, a questão da caridade moral é de você ouvir mais, de você agir, como a gente falou outro dia, ouvindo mais, sabe? Dando palavras de estímulo para poder acrescentar na vida das pessoas, para não ser alguém um dia lembrado como alguém que leva pessimismo, que leva angústia, que leva desprezo, desprazer, desgosto, desesperança. Não faça isso. Aproveite a sua inteligência. Você é uma pessoa muito inteligente. Você não é capaz de viver produzindo infelicidade. Isso vai te fazer mal. O outro recebe de mau grado aquilo que você faz, mas você está toda hora jogando mau grado dentro de si mesmo, de dentro da própria consciência. Se um dia você fizer um pedido para a espiritualidade amiga, para te socorrer, por exemplo, para curar aí o teu filho que está doente, curar um netinho que está aí com dificuldade, se um dia você fizer um pedido assim, como você vai poder se sentir em paz, sabendo que você não produz nada de bom? Porque na vida, queira ou não queira, vivemos uma moeda de troca, a lei de causa e efeito. Se você não tem dinheiro, vamos dizer assim, um dinheiro espiritual, você não consegue comprar nada.
Ah, então quer dizer que nós temos que viver de egoísmo, então? É assim, Estela? Então você vive aí fazendo bem, esperando receber em troca? Foi óbvio. Quem de nós não quer fazer o bem e receber o bem? Não podemos entrar na linha da hipocrisia. Todo mundo age de uma maneira boa, esperando sim receber uma recompensa. Mas que essa recompensa venha de Deus, venha da obra divina. Então produza o bem, produza algo que seja uma caridade moral. Não perca a oportunidade de agir sempre assim. A todos que você encontrar no teu caminho, seja o seu cliente na sua loja, na sua empresa, no seu comércio aí, seja que nem no meu caso, meus pacientes, eles esperam de mim uma atitude legal. Agora se eu chego lá, ei, o negócio tá feio, hein? Nossa, hein? Olha, você vê que calor? Quem que aguenta morar nesse mundo aqui? Nossa, hein? Você viu a política aí? Nós estamos perdidos e tal. Nossa, você tá doente? Ih, você não sabe. Vou te contar, minha tia descobriu que tá com uma doença brava. Sabe, se eu levo só desgraceira para todo mundo, eu não estou habilitado a viver num mundo mais feliz. Porque num mundo feliz, a programação é outra. A programação é de alto nível. Então, meus amigos, hajamos como aquilo que o Evangelho nos trouxe aqui declaradamente. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Entenda que somos todos irmãos. Entenda que se você não consegue tratar bem aquele que te trata mal, pelo menos não pague na mesma moeda. Silencie, não revide, não deixe esse rinoceronte, sabe? Sair de Ele, dentro de ele você. reviver em você, porque para você ser um rinoceronte, você tem que ser muito agressivo. Se domina. E o espírito tem que dominar. rinoceronte é um animal irracional, né? Ele não comete pecado, porque ele não tem ainda o livre-arbítrio, ele não recebeu, ele não é dotado de razão. Nós já temos inteligência. Você já é capaz de discernir, você é capaz de direcionar sua vida. Você é capaz de hoje escolher onde você quer ir hoje. Fala, hoje eu estou com vontade de sair daqui a pouco do estudo aqui, vou lá na padaria comprar um pão lá. Ou então fala, não, eu, ao invés de ir na padaria, eu vou ligar a TV, vou assistir a Ana Maria Braga agora. Você faz o que você quiser, você tem livre-arbítrio. Rinoceronte não tem. Então, rinoceronte, quando dá uma chifrada em alguém, não dá para poder condenar ele. Agora, quando a gente escolhe agir de uma maneira infeliz assim, nós somos culpados. E o que vai cobrar nós nunca vai ser alguém exterior, nunca vai ser um anjo que vai descer e vai te dizer assim: poxa, como você é equivocado, como você é infeliz, como você produz mal. Não, os anjos não fazem isso. Quem vai fazer isso é a nossa própria consciência. Então, seja alguém fiel à própria consciência. Preserve-se. Programe para a tua vida uma vida feliz, uma vida abundante. Uma vida farta, uma vida repleta, sabe, de alegria. Promova nas tuas atitudes diárias algo que seja, que te cause felicidade, que te cause bem-estar. Se você está se sentindo incomodado aí com o que você anda assistindo na TV, mude de canal. Se você não se incomoda com o que você lê, pare de ler aquilo. Ah, eu não me conformo que o fulano anda postando tal coisa nas redes sociais. Para de seguir. É simples. Você não é obrigado a seguir ninguém que está te desagradando. Haja com caridade também com você. Você tem que fazer caridade com você também. E com os outros, se você fizer, vai te dar uma grande satisfação. Certo, gente? Mais alguma coisa a ser falada? Só isso. Só isso? Então vamos para o nosso momento de Eu não sei oração. quem é a palestra dessa quinta, né? Quinta-feira acho que é o Depois a gente- professor Rodrigues, se Depois não a me gente engano. avisa os recadinhos finais aqui. Mas eu acho que a quinta é o professor Rodrigues, que na quinta passada foi a Carla, né? Ah, é Então a verdade. quinta é o professor Rodrigues. Certo, meus amigos, está aqui o Pix da nossa instituição. Quiser fazer a caridade material aí, aproveite e doe lá R$1. Mande R$1, Pix, 50 centavos, se você quiser. Dá para fazer Pix até de R$1, sabia? É o valor mínimo, é É? R$1, você pode fazer. Eu não sabia. Faz um Pix de R$1, tá bom. Já vai contribuir com um centavinho ali, que às vezes faz falta na hora de pagar alguma conta, né? E aí vai te dar uma alegria grande de estar contribuindo com alguém que você não sabe nem quem é. Nossa, é legal. Totalmente desinteressado. Não sei quem vai. O Ailuz vai pegar esse dinheiro aí e vai doar para alguém que eu não sei nem quem é. Isso tem um valor enorme, hein? Como disse o espírito ali, que ela disse assim que
Eu me encontrei com muitas pessoas que eu ajudei e me deu uma grande satisfação ter reencontrado elas. Legal. Porque nós ainda a gente entrega e vê o rosto das pessoas, né? Pois é. Agora, desinteressado assim, é muito legal. Vamos então para o nosso momento da oração, que o nosso tempo aqui, ele voa. Vamos lá. O Dalberto tá aqui. Ô, Dalberto. Grande Dalberto tá aqui. Ei, Dalberto, a Cássia Cunha também, o Carlão Vesque tá aí, Vicente Nicola. E vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, sem dúvida nenhuma, amparados pela tua providência. Que todos nós possamos pontuar e agradecer, não como forma de te bajular, mestre, mas sim como reconhecer as bênçãos, as alegrias e tudo de bom que está nos cercando e nos trazendo conforto, nos trazendo equilíbrio, serenidade, para que a gente possa discernir e fazer as boas escolhas que estão em nossas mãos. Mestre, sabemos que, sem dúvida, seremos hoje confrontados por duas alternativas. Ou agir numa linha de indiferença, de vingança, de desprezo, de desconsideração, de deboche, de ironia, de deslealdade. Ou nós podemos fazer as escolhas mais assertivas, aquelas que o Senhor nos ensinou, de agir com mais benevolência, com mais indulgência, com mais fraternidade, com mais gentileza, com mais bom humor, com mais alegria, com mais consideração pelas pessoas. Que nós possamos fazer as escolhas corretas para preservar o nosso íntimo de amarguras desnecessárias, pois já nos sentimos, Senhor Jesus, dotados de uma capacidade elevada de entendimento. Nos sentimos pessoas inteligentes, pessoas capazes de pelo menos silenciar diante de algo que poderia nos comprometer se nós abríssemos a nossa boca. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa aqui dessa corrente de oração, que semanalmente nos dá a honra da sua companhia, da sua amizade, da sua benevolência conosco. Quero abençoar a nossa rede Amigo Espírita, que esse grande conglomerado de pessoas que compõem tem um desejo único de se fazerem presentes para serem úteis. Quero abençoar o nosso planeta todo, o nosso Brasil, abençoar cada pessoa que habita esse planeta, com saúde, com serenidade, com reequilíbrio, com alegria, com gratidão. Que cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesse momento, ou aquelas que assistem em outro momento, possam nesse instante se sentirem revigoradas, fortalecidas, refeitas, estimuladas, e que, se estiverem se sentindo aí enfermas, se cada uma estiver passando por alguma dificuldade de saúde, se alguém estiver sentindo algum tipo de dor, que nesse momento, se não for possível que elas sejam extirpadas, que elas possam pelo menos ser amenizadas. Mestre, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, dando continuidade a esse estudo que nos traz grande alegria, pela companhia de tantos irmãos que nos acompanham e que, junto conosco, fazem acontecer um evangelho que para nós é de grande valia, que nos traz grande satisfação e que, podendo estreitar os laços de amizade, nos faz o coração vibrar com mais alegria, com mais satisfação, com mais saúde. Enviamos, Mestre Jesus, saúde física e espiritual a todos que estão aqui nessa corrente do bem nesse momento. Agradecemos a companhia e a inspiração dos amigos espirituais que estão presentes, nos estimulando e nos fortalecendo, e nos colocando as palavras mais adequadas na mente para que sejam ditas e que cheguem ao coração desses irmãos, muitos deles sedentos de um alívio, de um reconforto, de uma palavra de esperança. Obrigado, Mestre, por confiar em nós e permitir que nós estivéssemos aqui hoje mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui novamente, com a tua permissão. Muito obrigado ao nosso Criador e a Jesus, o nosso governador espiritual. E que assim seja.